Ah, o tema do artigo, ele visa tratar sobre otosclerose em pacientes que têm perda auditiva mista. Ele introduz um pouco sobre a otosclerose, que tem uma prevalência de mais ou menos 2% na população, causado por uma remodelação da cápsula óptica, gerando uma perda auditiva condutiva, o que ele vai colocar como air conduction. Alguns pacientes também desenvolvem uma perda auditiva neurosensorial, associada a essa perda auditiva condutiva, então vai ter interferência também na sua bone conduction. O autor trata um pouco na introdução sobre o efeito Carrar, relacionado à superestimação da perda auditiva neurosensorial, ou seja, limiares mais elevados de condução óssea, principalmente na frequência de 2 kHz, porém, isso não apenas nessa frequência, mas como um todo. E se isso não teria efeito, na verdade, superestimando essa perda do paciente. Tradicionalmente, para a escola inglesa de otorrinolaringologia, os pacientes que têm uma perda condutiva acima de 30 decibéis seriam candidatos à ASE em vez de uma cirurgia do estribo, a estapedotomia, mesmo esses pacientes tendo um gap aeroósseo acima de 25 decibéis. Então, isso é o que ele trata na sua introdução. As hipóteses do artigo são relacionadas a duas perguntas. A primeira, um limiar de condução óssea elevado induz um erro a avaliação pré-operatória devido ao efeito Carrar, ou seja, nós estamos superestimando a perda neurosensorial desses pacientes devido a esse efeito? A segunda pergunta do paciente: os pacientes com limiar de condução óssea acima de 30 dB são bons candidatos à cirurgia do estribo, se os aparelhos auditivos puderem ser descartados e a qualidade de vida melhorada? O que ele coloca é que, tradicionalmente, esses pacientes, já que necessitariam, de toda forma, de um ASE, não seria uma primeira opção a cirurgia, visto que ele necessitaria manter por toda a sua vida o aparelho auditivo. A metodologia e a população. Esse é um estudo retrospectivo com desfecho de qualidade de vida medido por questionário. A população desse estudo foram 121 pacientes com otosclerose que foram submetidos à cirurgia do estribo, a estapedotomia, entre 2013 e 2017, que tinham um limiar de via óssea pré-operatória com perda auditiva entre 30 e 40 decibéis. O critério de exclusão foi a impossibilidade de contato por telefone ou carta com esses pacientes. Falando um pouquinho da população, a população tinha idade entre 18 e 88 anos, com média de 49,65. A maioria dos pacientes eram mulheres, 94, contra 27 que eram homens. Os questionários, eles foram aplicados 6 semanas após o procedimento cirúrgico, e o questionário utilizado foi o Glasgow Benefit Inventory, um questionário utilizado para avaliar qualidade de vida pós-intervenção otorrinolaringológica, não somente relacionado a cirurgias otológicas, composto por 18 perguntas para avaliar isso. A audiometria desses pacientes, eles tinham que ter uma audiometria de pelo menos 6 meses, no máximo até 6 meses no ato cirúrgico, e repetiriam essa audiometria 6 semanas após. Pela escola inglesa, eles fazem a média quadritonal de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. Ainda falando um pouquinho da população, as cirurgias desses 121 pacientes foram todas com anestesia local. A prótese utilizada foi um pistão fluoroplástico de nitinol Smart 360, e após o procedimento, o paciente já acordado, né, ainda na cirurgia, eles rebatiam a membrana timpânica e faziam um teste vocal imediato para ver a percepção subjetiva do paciente, se ele havia tido melhora ou não. Em relação a resultados audiológicos, o gap aeroósseo melhorou em 95,4% dos pacientes. 115 pacientes tiveram melhora do gap, diminuindo esse gap em mais de 21 decibéis. 57,02%, ou seja, 69 pacientes, tiveram uma condução aérea melhor que a condução óssea pré-cirúrgica, o que o autor vai chamar de sobrefechamento, ou seja, é como se a cirurgia tivesse melhorado até mesmo, entre aspas, essa perda neurosensorial. Esse sobrefechamento ele foi maior em 2.000 Hz, possivelmente relacionado ao maior efeito Carrar nessa frequência específica. O gap aeroósseo pré-operatório era de mais ou menos 27,1 decibéis. O gap aeroósseo pós-operatório é de 33,2.
3 pacientes não tiveram melhora e 3 pacientes tiveram complicações com piora auditiva no pós-operatório. Esse gráfico acima, ele coloca essa relação pré e pós-operatória relacionado ao gap aeroósseo, sendo a linha vermelha os pacientes que não tiveram nenhuma alteração. Abaixo da linha vermelha são os outros pacientes que melhoraram, né? No caso, os 115 pacientes. O segundo gráfico que ele vai trazer, ainda relacionado à questão de resultados audiológicos, ele vai apresentar que 72,5% dos pacientes apresentaram melhora da condução óssea. 64% dessa condução óssea ficou melhor que 30 decibéis, ou seja, os pacientes já não tinham mais perda neurosensorial. Um paciente em específico apresentou piora da perda condutiva para níveis severos, de 77,5 decibéis. E é onde onde o autor novamente destaca em um comentário sobre a supervalorização dessa perda. A gente não está superestimando a perda neurosensorial nesses casos de otosclerose. Realmente, os níveis de perda condutiva óssea, de condução óssea, são esses níveis apresentados na audiometria pré-operatória, ou a gente está superestimando isso? Em relação a resultados de qualidade de vida, baseado no questionário que ele faz, 95,4% dos pacientes tiveram melhora na escala, 83,9% com aumento significativo, com melhora, mas melhora acima de 50 pontos, ou seja, eles colocam com aumento significativo. 5,7% relacionado a 5 pacientes viram diminuição da qualidade de vida pela escala. Ele especifica cada um desses pacientes, sendo que um necessitou de uma reabordagem e acabou evoluindo com perda auditiva neurosensorial e zumbido. Um paciente teve melhora expressiva, porém com piora gradual no ano seguinte. Um paciente apresentava erosão do ramo longo da bigorna no intraoperatório, que foi corrigida com cimento. E 2 pacientes até tinham melhora audiológica, porém, subjetivamente, queixavam que não estavam bem. Então, não havia uma explicação clara para essa queixa auditiva. Esse gráfico acima à direita é o que a gente consegue ver o que ele coloca da pontuação da escala GBI. Relacionada o ponto 0 para mais, são os pacientes que houveram melhora, acima de 50 pontos, ele considera como aumento significativo. Em relação a resultados, associado ao tempo de uso de prótese auditiva, 56% dos pacientes, que são 49 pacientes, pararam de usar o ASE no pós-operatório. A média de tempo de uso de ASIO no pré-operatório dos pacientes eram de 6,52 horas ao dia, e isso passou para 0,93 no pós-operatório. 2 pacientes que não usavam a ASI tiveram que começar a usar, porém, mesmo assim, tinham resultados pós-operatórios melhores que os pré-operatórios. Esse gráfico ao lado, ele coloca essa evolução dos pacientes em relação às horas que eles utilizavam no pré-operatório, para o número de horas que eles utilizam no pós-operatório, sendo que a maioria declinou o número de horas que utilizava antes. A conclusão que ele chega no artigo é que esse estudo demonstra que os pacientes com otosclerose, com limiar de condução óssea acima de 30 decibéis, apresentam melhora dos dados audiométricos pós-estapedotomia, melhora da qualidade de vida geral e uma diminuição da necessidade de uso de próteses auditivas. Muitos pacientes neste grupo de candidatos não tradicionais optam por descartar seus aparelhos auditivos no pós-operatório. Isso deve ser considerado ao aconselhar os pacientes para a cirurgia. Ao avaliar a adequação para a cirurgia do estribo, os cirurgiões devem considerar que os limiares de condução óssea pré-operatórios podem ser um indicador ruim da verdadeira reserva coclear desses pacientes. E, portanto, o paciente pode sim ter um benefício cirúrgico maior, um potencial cirúrgico maior com o procedimento. Eles fazem uma recomendação de que os cirurgiões esperem os resultados pós-operatórios dos pacientes antes de recomendar de forma incisiva o uso de prótese auditiva, mesmo quando o paciente no pré-operatório já apresenta perda de condução óssea ou sugerindo uma perda neurosensorial acima de 30 decibéis. Muito bem, Lucas. 10 minutos e 5 segundos. Ô, Lucas, meus parabéns. Apresentou muito bem. Volta
Volta o slide aí. Não, acho que era voltar um só. Você voltou muito. A forma como você apresentou os resultados aqui, olha que legal. Você apresentou as figuras e os resultados, foi muito didático. Viu? Você foi muito didático. O que você achou, Thaís? Eu concordo, parabéns, viu, Lucas, que é um artigo que tinha muito gráfico, tudo. E eu acho que esse artigo fala muito do que a gente vê no dia a dia, né, Faz, do consultório, que é muito da indicação cirúrgica, que a gente vê muito paciente que fica usando o aparelho durante anos, e aí a hora que a gente conversa sobre a cirurgia, tem um certo receio, mas eu acho que esse artigo veio para comprovar realmente o benefício da cirurgia nesses pacientes. Mesmo em pacientes com níveis de via óssea pouco prejudicados, é para mostrar que muitos deles realmente melhoram também a via óssea no pós-operatório. Sim. Muito bom. Fernando, algum comentário? Pois não, muito bom aí. Parabéns pro Lucas. Mandou bem. Esse artigo é top. Engraçado, já viram o artigo ser reeditado? Uhum. Eu achei estranho. Primeira publicação de 2019. Provavelmente eles arregimentaram mais, um número maior de pacientes, e aí reeditaram em 2021. E eu não achei esse de 2019, achei só o de 2021. Não sei o que eles mudaram. Muito bom. Agora vamos para a equipe da audiologia infantil. É a Débora que vai apresentar hoje? Não, eu fiquei responsável pelo artigo, doutor Thaís. E o caso clínico? O caso clínico, quem foi responsável foi a Débora. Então, a Débora, vamos começar pelo caso clínico. A gente foi direto com o Lucas, é porque ele já estava no computador dele, mas o certo é a gente passar os casos clínicos dos 3 programas de pós-graduação e depois a gente vai para o Journal Club. Né? Acho que a gente podia voltar para o caso clínico então, da Débora, depois caso clínico da Ingrid e depois os artigos. Boa noite. Boa noite, Vou Débora. então abrir. Tudo bem? Eu vou Você abrir está aqui assistindo a CNN aí, Jovem Pan? Ai, meu esposo tá aqui só assistindo enquanto eu tô aqui. Deixa eu só abrir a tela aqui e a gente já começa, tá? Você toca violão, Débora? Toco um pouquinho, a gente tenta. Olha que chique. É bem legal. Cadê? Aqui, compartilhar. Conseguem ver? Conseguimos. Ótimo. Viu, Débora? Débora, Jordana, Raíssa e Ingrid, quero que vocês contem com as nossas estagiárias da enfermagem. Quero que vocês se integrem aí, tá? Elas têm interesse científico, elas são duas estagiárias me pareceram muito inteligentes e muito interessadas. Então, Sim, muito bom. vamos integrar a enfermagem com a fonoaudiologia, com a otorrinolaringologia, tá? Ótimo. Será um prazer. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre um caso que me chamou muita atenção, que é sobre uma criança que ela tem a síndrome de Turner. Então, nós realizamos a avaliação auditiva e encontramos algumas alterações que alguns estudos vêm dizendo que é bem comum na síndrome de Turner. Vou passar aqui. Então. Bom, vamos então iniciar com a definição do que é a síndrome de Turner, né? Eu trouxe uma definição bem geral. É uma síndrome que afeta cerca de 1 a cada 2.000 nascidos vivos do sexo feminino. É uma síndrome, né, que afeta somente o sexo feminino. E ela corresponde à deleção total ou parcial do segundo cromossomo sexual. E tem como características físicas uma baixa estatura, uma digenesia ovariana. Essa digenesia, ela geralmente progride com um atraso no desenvolvimento da criança em relação à puberdade, sendo necessário utilizar alguns hormônios aí durante essa fase.
Temos também a implantação baixa da orelha, a micrognatia, o palato arqueado e outras alterações que também podem envolver aí a questão de miocardias e com alteração da aorta. A síndrome de Turner e a sua relação com as alterações auditivas, na literatura pode observar que elas são comuns, tanto a alteração auditiva condutiva, quanto a alteração auditiva de componente neurosensorial, sendo na infância a maior incidência com a otite média aguda e de repetição. A literatura traz que a relação da otite média com a síndrome de Turner pode se dar devido à variabilidade anatômica da região de cabeça e pescoço, como a questão da implantação baixa da orelha e do palato arqueado. O caso clínico, então, é de uma criança do sexo feminino de 4 anos e 7 meses, que tem como história clínica a síndrome de Turner, otorreia de repetição desde os primeiros meses de vida, bilateralmente, porém com uma piora na orelha esquerda. Foram realizados, então, os exames de imitanciometria, potencial auditivo de tronco encefálico, emissões otoacústicas por produto transientes e por produto de distorção, e também a audiometria condicionada infantil. Aqui nós temos, então, a imitanciometria, em que a criança apresentou uma curva timpanométrica do tipo A na orelha direita e do tipo C na orelha esquerda, com os reflexos acústicos tanto ipsilateral quanto contralateral ausentes bilateralmente. Para o PEAT, nós podemos observar que as ondas 1, 3 e 5 apresentaram-se de forma dentro da normalidade, né? Sugerindo, então, uma funcionalidade de nervo auditivo e tronco encefálico dentro da normalidade bilateralmente. Para as emissões otoacústicas, nós observamos que, nas emissões transientes para a orelha direita, ela apresentou ausência na frequência de 1.500 Hz e presença das emissões em 2, 2.500, 3, 3.500 e 4 kHz. Para as emissões com produto de distorção, na orelha direita apresentou presença das emissões em 2, 3 e 4 e ausência na frequência de 5 kHz. Para a orelha esquerda, nas emissões transientes, ela apresentou a ausência das emissões em 1.500, 2, 2.500, 3, 3.500 e 4 kHz. Para as emissões com produto de distorção, elas estavam presentes em 2, 3, 4 e 5, porém com baixa amplitude. Na audiometria condicionada infantil, podemos observar uma perda auditiva condutiva de grau discreto na orelha direita e leve na orelha esquerda. Aqui nós temos um artigo em que teve como objetivo avaliar a audição de cerca de 55 meninas com idades entre 4 e 15 anos. É um artigo da Steinberg e outros colaboradores, publicado em 1998. Eu trouxe esse artigo porque ele mostra que há uma incidência e uma prevalência de otite média recorrente, principalmente na infância. E ele mostrou, então, que há uma prevalência de 61% de otite média nesse grupo, e 32% precisou, então, evoluir com tratamento de tubos de ventilação. Aqui mostra também que cerca de 43% também apresentaram uma alteração sensório-neural. Porém, esse artigo, ao longo da discussão, a gente pôde observar que o foco maior foi em relação à otite média crônica, que ela começa como otite média aguda, outras podem vir para otite média de repetição, e podendo, então, evoluir para quadros, né, de otite mais severos, como otite média serosa. E também ele concluiu que pode ser confirmado que há uma progressão dessa alteração auditiva, sendo importante, então, o acompanhamento, né, dessas meninas desde a sua tenra idade, para que, então, possa se acompanhar, né, o quadro de desenvolvimento auditivo dessas crianças. E como consideração final, eu trouxe, então, que é interessante e importante a gente enfatizar o acompanhamento audiológico dessas meninas e mulheres com síndrome de Turner, fazendo-se, então,
de forma rotineira o acompanhamento audiológico, tanto com o otorrino, quanto com as avaliações auditivas dessas crianças e mulheres que possam aparecer para a gente aí no Instituto. Foi um caso, assim, que me chamou muita atenção, porque a síndrome de Turner, como vocês puderam observar, é uma síndrome que não é muito comum, mas pode acontecer de chegar para a gente. E fica aí para a gente, então, esse estudo, né? Se vocês puderem dar uma olhadinha depois, a gente pode estar se aprofundando um pouco melhor nesse assunto. Agradeço a todos. E é isso. Alguma dúvida pode trazer. Excelente, Débora. Muito bom. Achei excelente. E você apresentou o teu caso clínico, aproveitou e já apresentou alguns artigos científicos também. Muito bem. Sim, eu gosto de trazer sempre um embasamento teórico assim, para as discussões, porque a gente trabalha na prática, mas sempre com a teoria ali, né? A gente não pode esquecer dessa parte. E aí, por isso que eu trouxe. Muito bem, Débora. E, se possível, sempre buscar os artigos científicos o mais recente possíveis, tá? Tentar trazer o que foi mais recentemente publicado. Muito bom. De Gothenburg, esse artigo. Pessoal do Hospital Karolinska. Jordana vai apresentar o artigo científico agora, né? Ou não, melhor. É a Ingrid, não é isso? O caso clínico da reabilitação auditiva? Oi, doutor Faez, boa noite. A Daniele falando. Eu que vou apresentar os casos essa semana, porque a Ingrid teve dengue, ela estava internada e ela ainda está se recuperando. Então, essa semana eu que vou estar responsável pelas apresentações, tá bom? Dani, a Ingrid está melhor? Está ficando boa? Tá se recuperando, ainda está um pouquinho fraquinha, mas já está bem melhor, já está em casa. Ficou um tempinho internada, mas agora ela já está em casa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação. O caso que eu vou apresentar essa semana é um caso da doutora Thais, que não é um caso que a cirurgia vai acontecer agora, né? Esse paciente ainda está em processo de avaliação, está dando entrada ainda no processo de implante. É um senhor idoso, do sexo masculino, com perda auditiva progressiva, com piora após o COVID. Era um paciente que utilizava a ASE bilateralmente, já tendo utilizado aparelhos da Oticon e da Phonak, mas o mesmo relata não ter benefício. Incluindo, ele ainda tem uma dificuldade grande de comunicação, com uma leitura labial bem pobre. E o diagnóstico dele é de perda auditiva sensório-neural profunda bilateral. Esse paciente, ele utilizou o aparelho auditivo por 30 anos, e aí, após Covid, ele perdeu totalmente a audição. Então, na semana anterior à consulta com a doutora Thais e com a Carol, que fez a avaliação para implante dele, ele parou totalmente de usar, porque ele parou totalmente de escutar. Ele disse que colocou e simplesmente não escutava mais nada. Apesar de ser, né, idoso, ele é uma pessoa bem ativa, ele trabalha como empresário e mora sozinho em uma chácara. Os exames de imagem dele mostram mastodectomia direita e mastoidiopatia inflamatória crônica bilateral com erosão óssea à esquerda. Aí, os exames auditivos que nós temos dele foram realizados em outros centros. Esse exame aqui é de 2017, onde a gente vê na orelha direita uma perda auditiva mista, já com grau, né? Se a gente fosse colocar aqui um grau severo, ele ainda consegue fazer o IPRF desse lado, mais monossílabo 8%, dissílabos 24%, e na orelha esquerda já uma perda de grau profundo.
Ano passado, a gente vê a manutenção dessa perda auditiva mista e da perda neurosensorial, com o mesmo grau de severidade, e um IPRF até um pouco melhor, de monossílabos 12% e de sílabos 32%. Pós-Covid, o que é que nós temos? Uma perda auditiva neurosensorial bilateral, né? Os limiares que ele ainda tinha preservados aqui, né? As ósseas que ele ainda tinha, ele perdeu. E aí também já não consegue realizar o IPRF. E aí, por que que... Ah, tá, ainda tem avaliação fono. Então, por ser um paciente idoso que mora sozinho, ele necessitava de um dispositivo eletrônico que não precisasse realizar trocas de baterias, e aí a sugestão foi que ele escolhesse o Canso 2, porque ele só vai precisar colocar para carregar, o manuseio é mais fácil. Aqui a gente tem os valores dele do SSQ. É um paciente que, pela dificuldade de comunicação, a gente levou um tempo grande com um questionário relativamente simples, que é o SSQ, e aí o RUCOL, que seria o de qualidade de vida, a gente entregou para que ele respondesse e nos devolvesse, né, antes da cirurgia, só que ele ainda não realizou essa devolução. Ah, pronto, chegamos. Por que eu trouxe esse caso, apesar de não ser um caso que vai ser implantado essa semana? Porque nós temos observado lá no CRAEF, nas avaliações que têm chegado para implante, que tem aumentado o número de pacientes com perda auditiva pós-Covid. E aí eu trouxe alguns artigos de literatura, tanto falando, tem esse da Cefac, que é do ano passado, que fala sobre as implicações audiológicas, com uma revisão integrativa da literatura, mas pouquíssimos artigos nessa revisão integrativa, acho que também por ter sido feito, né, recentemente, talvez ele não tinha tantas publicações audiológicas, mas que apontam para uma característica de perda auditiva realmente neurosensorial, afetando diversas faixas de frequência, sem ainda um parâmetro estabelecido. Temos esse editorial também, né, que fala sobre perda auditiva, zumbido e tontura e a relação com Covid-19, que foi uma apresentação de 3 a 4 casos clínicos. E eu só consegui achar este artigo falando sobre os resultados do implante coclear em perda unilateral após hospitalização com Covid-19. A tendência, a gente pensando, é que o número de pacientes com perda auditiva pós-Covid vai aumentar. Né? Então, de que forma que a gente pode estar sistematizando os dados que nós vamos colher em anamnese, nas avaliações que nós já aplicamos para implante coclear, se nós podemos acrescentar alguma avaliação, o doutor Faez citou, né, que a gente vai ter apoio do pessoal que está estagiando em pesquisa, tem as meninas que chegaram agora na equipe de enfermagem que pode estar auxiliando de alguma forma. Então, eu trouxe mais para a gente discutir quais avaliações a gente pode estar incluindo na nossa bateria de questionários, de exames pré e pós-implante, para que a gente consiga ter, né, publicações nesse sentido, porque eu acho que população a gente vai ter e vai chegar. Ou até descrições de casos clínicos. A gente já tem um caso de um paciente implantado, né, e os outros que estão chegando, aproveitar, né, que esse senhor ainda ele não passou pela cirurgia de implante, o que mais que a gente pode fazer? É mais assim, para a gente discutir mesmo, em conjunto. E aí, só para fechar, a indicação foi o Canso 2 unilateral na orelha esquerda. Porque na orelha direita, se eu não me engano, ele vai passar por um procedimento cirúrgico, devido à questão da mastodectomia. Não, na verdade, Dani, aqui na orelha esquerda, ele tem uma doença ativa, que é o colesteatoma, né? Entendi. E, assim, ele é um paciente que vai poder passar por um único procedimento, que não tem plano de saúde, tudo. Então, a queixa dele é ter uma otorreia nessa orelha esquerda que não melhora com tratamento e a perda auditiva. Então, foi por isso que a gente discutiu até com o Dr. Faez, para a gente fazer a orelha esquerda, que a gente aproveita, faz uma petrosé mesmo, petrosectomia, e aí implanta essa orelha esquerda dele. Um caso igual o caso que a gente operou no ano passado,
a gente fez uma petrosectomia, o paciente ficou super bem. Não vou lembrar o nome dele. O senhor Antônio Suzuki. o Suzuki, o japonês que tinha sido operado em Tóquio no passado para colesteatoma, e a gente reoperou e fizemos o implante coclear nele com uma petrosectomia. Muito bom. Muito bem, Dani. É excelente a apresentação do caso. Muito legal. Obrigada, doutor E, Faísca. aliás, fez considerações importantes, e todos esses nossos pacientes, quando vocês fazem avaliação pré-operatória, a gente tem que fazer pré-operatória os questionários de qualidade de vida também. Sim, estão sendo realizados. O ROCOL, né? Você está perguntando aí, no caso desses pacientes COVID, que outros questionários a gente pode fazer? Além dos de qualidade de vida e os de... Vocês fazem sempre o SSK, né? O Spatial... Né? Tem que ver, O eu acho SSQ. É o SSQ-12. Tem que ver se mais algum. O ROCOL, SSQ-12. Para COVID, não sei se a gente adicionaria mais algum questionário. Ou avaliações audiológicas, não sei, pensando mesmo, né? Como é que a gente pode avaliações audiológicas são sistematizar. mesmo. Áudio, emissão, BERA, vem, faz estado estável, avalia o vênico. Acho que não muda muito, Dani, essa avaliação, sabe? Até que a gente queria que tivesse algum exame, que fosse no COVID a gente conseguisse fazer a mais. Mas eu concordo com o Dr. Faísca, que eu acho que não tem algo a mais para a gente fazer nesses pacientes de COVID. Manter os questionários que devem ser sempre realizados. Pré-operatório e pós-operatório. Eu vou só falar um pouquinho. Eu acho que também tem que ser incluído o RINT, né? Porque muitas vezes ele não é incluído nessas avaliações pré. Tem que fazer o RINT sempre, pré e pós. Muito bem lembrado, Raíssa. Tá? Ok, gente, obrigada. Sempre lembrar, a avaliação de reconhecimento de sentenças é com 60 decibéis. Não adianta aumentar para 100 decibéis, aí o paciente tem 55% de reconhecimento, mas 100 decibéis está errado, é 60. Tem que fazer em 60. Todo mundo. A briga da Jordana. A Jordana tem batido sempre nessa tecla, né, Jordana? Sim, doutor Faísca. Uniformizar essa avaliação. Então, agora é contigo, Jordana. Isso. Só um momentinho. Vocês estão visualizando? Estamos. Isso. Boa noite a todos. Então, o artigo que eu fiquei encarregada para essa semana foi esse artigo publicado em dezembro do ano passado em relação aos benefícios do implante do estado fixo ósseo integrado da primeira geração em crianças com perda auditiva. Meninas, então. volta aí, Jordana. Espera aí. Só em relação a esse serviço é fantástico. É o Hospital Hospital for Sick Children de Toronto. É top. Eles estão tendo uma capacidade de estar sempre adiante em relação à reabilitação auditiva. Essa Karen Gordon é aquela que estava dançando com a Fernanda e com a Juliana lá no Uruguai. Ela estava conosco no Uruguai. Estava Karen Gordon e eu esqueci o nome da outra professora. Amy Robbins. Amy Robbins, essa é Karen Gordon e o professor Blake Papsin, lá da Universidade de Toronto. Desculpa te interromper, mas... É um time forte. É um time muito bom.
Então, sabe-se que os dispositivos que fazem a reabilitação por via óssea, eles têm proporcionado uma melhora na audição em adolescentes com perda auditiva condutiva e mista, que são aqueles indivíduos que são incapazes de usar tanto o aparelho auditivo convencional. Então, pensando nas próteses que fazem a reabilitação auditiva por via óssea, que realiza através do sistema cirúrgico, eles são divididos, então, no sistema percutâneo, em que é realizado a introdução do pino de titânio e que fica atravessado à pele, tendo no mercado tanto o ponto e o barra, e aquelas próteses que utiliza do sistema transcutâneo, em que é realizado, que tem o componente externo e o componente interno, em que a pele ela fica íntegra e essa conexão se dá pelo sistema de ímã. No mercado existem essas 3 opções, do barra por atração, o Bony Bridge e o OSIA, que foi o foco do estudo. Quando pensamos, então, no sistema transcutâneo, ele é dividido em 2 sistemas, o transcutâneo passivo, sendo esse que é gerado vibrações do componente externo e é feita a transferência pela pele para o componente interno. Sabe-se, então, que esse sistema transcutâneo passivo, ele é capaz de reduzir a incidência das complicações dermatológicas, mas eles não eliminam, porque devido à questão dessa força do ímã, também pode causar algumas lesões na pele. Mas eles podem proporcionar uma transdução menos eficiente nas questões nas altas frequências. Esse também, o sistema transcutâneo passivo, ele é acionado mecanicamente. O que isso pode ocasionar, então? Uma diminuição do desempenho ao longo do tempo e, eventualmente, uma fadiga desse dispositivo, podendo até levar à falha. Já o sistema transcutâneo ativo, ele usa um dispositivo externo estacionário para se comunicar, então, com o vibrador ósseo integrado interno. O OSIA, então, ele foi criado com o objetivo de fornecer uma audição por via óssea eficaz em um sistema não penetrante na pele, com o intuito de diminuir aí as complicações dermatológicas em comparação com os dispositivos percutâneos. Ele também tem o objetivo de reduzir a atenuação das vibrações de alta frequência, pensando aí na maior inteligibilidade de fala que essas frequências podem proporcionar, para obter um maior ganho e acesso a esses sons, do que aqueles dispositivos também citados anteriormente como os transcutâneos passivos. O OSIA, então, ele tem esse funcionamento em que tem o processador do som externo, ele vai captar o som e vai converter o sinal em um digital. Essa transmissão, então, vai acontecer de energia e informações digitais para o implante interno. Esse implante interno, ele vai converter o som analógico em um sinal elétrico que vai ser transmitido ao transdutor. Esse transdutor, então, ele vai converter esse sinal elétrico em vibrações que vão ser transmitidas ao osso mastoide através do implante. E, por fim, toda essa vibração ela vai viajar até a orelha interna, convertendo esses em impulsos elétricos. O estudo, então, ele teve como objetivo avaliar os resultados do OSIA para a condução óssea em adolescentes, utilizando como método, então, os critérios de inclusão de crianças de 5 a 18 anos, pensando nas crianças que podem realizar esse procedimento cirúrgico, que não tiveram benefícios com aparelhos convencionais e com os dispositivos por via óssea. Os critérios de exclusão incluíram foram citados a questão do diabetes não controlada, a radioterapia na área de implantação, o uso de drogas ototóxicas, a condição médica que possa comprometer a cicatrização, a qualidade e a quantidade óssea suficiente aí para implantação e a incapacidade de seguir os procedimentos de investigação e também de participação da pesquisa. Foi realizada, então, a coleta de os limiares auditivos em campo livre, da via aérea e a via óssea com mascaramento da orelha não testada. Na questão do procedimento cirúrgico, o transdutor ele foi posicionado 2 centímetros posteriormente ao canal auditivo externo, pensando aí na incisão anterior para um pavilhão típico e na incisão posterior para a microtia com atresia auricular. Na questão dos ajustes que foi realizado na prótese, foi utilizado, então, o soft, que ele vai medir a calibração entre o processador de fala externo e o receptor estimulador interno, e esse é o que eu consegui assim, entender um pouquinho do artigo.
esse software ele vai identificar os limites para estimulação do OSIA, realizado a medida aí de 250 a 6 mil Hz, determinando um ganho que não fosse prejudicial para o paciente mesmo. Foi realizado também o teste de percepção de fala, o PBK, que é através de um teste pré-gravado, apresentado a 65 dB, também em campo livre, foi aplicado antes do implante coclear e após 6 meses, implante coclear não, desculpa, antes do OSIA e após 6 meses do uso também da prótese. E foi aplicado também o questionário SSQ. Ele foi utilizado para monitorar, então, as alterações auditivas autopercebidas pelos pais. O que teve de diferença um pouquinho é que o SSQ ele foi aplicado também na sua versão infantil, utilizado para medir aí a percepção dos participantes. Em questão dos resultados, o OSIA, então, ele foi implantado em 14 participantes da pesquisa, 13 adolescentes foi implantado de forma unilateral e um participante foi aplicado, ou foi de forma bilateral sequencial. Em 4 participantes, eles continham a perda neurosensorial unilateral profunda congênita. Em 10 participantes, eles já tinham tido experiência prévia anterior com dispositivos por via óssea. E em 4 pacientes que foram implantados com OSIAs, em uma orelha, eles já estavam previamente implantados com outro dispositivo, sendo ele barra ou ponto. E em dois participantes, eles tiveram a outra orelha que não foi implantada, eles utilizaram o barra percutâneo, e em 4 participantes eles utilizaram como auxílio o barra softband. Em 4 participantes também, eles nunca haviam experimentado nenhum tipo de amplificação prévia. Quando fomos, então, para os resultados do estudo, foi contabilizado em um tempo cirúrgico de 93 minutos, um tempo cirúrgico considerado curto, e um participante foi necessário realizar a redução do tecido mole. Essa redução ocorreu a tentativa de ser realizada através de injeções de esteroides, porém não teve benefício, então foi realizado no centro cirúrgico. Em outro participante, se teve a irritação dos tecidos moles e a ruptura leve da pele, que foram resolvidos com a diminuição da força do ímã, a remoção do processador externo durante a noite e a almofada de conforto. E foi introduzida a almofada de conforto, visto que esse paciente estava fazendo uso também do dispositivo para dormir. Foi identificado, então, que os participantes eles ainda relataram nesse primeiro momento, uma preferência por sua melhor orelha, então, para aquela orelha que provavelmente não estava sendo implantada pelo OSIA no momento, e eles também relataram vários desafios ainda em relação à audição binaural. Em questão foi reintroduzida a reprogramação e atualização do processador externo, o que constou um uso mais consistente dos dispositivos pelos participantes. Pensando aí, então, na audibilidade dos limiares auditivos, que foi identificado. Antes do processador, era identificado um pior limiar auditivo, que é constado aí nos quadradinhos, nessa primeira figura. Quando foi feito a questão dos limiares auditivos, isso tudo sendo obtido em campo livre, esses pacientes relataram uma resposta melhor, né, como pode ser observado aí nos triângulos, reduzindo também, como mostra na figura B, o gap aéreo-ósseo. Então, teve um ganho maior em relação aos seus limiares auditivos. Quando fomos, então, para o teste de percepção de fala, realizado pelo PBK, todos os participantes, pensando na perda mista bilateral, pensando na perda condutiva bilateral, na condutiva unilateral, e também na perda unilateral profunda, neurosensorial profunda. Quando o teste ele foi realizado sem auxílio, então a maioria dos adolescentes eles não tiveram nenhum benefício, que seria esse primeiro quadradinho. Quando a gente realizou já com o OSIA, teve uma maior compreensão de fala, melhorando aí sendo que todos os participantes eles conseguiram quase obter aí pontuação máxima. Pensando, então, na questão do questionário de qualidade de vida,
os participantes e os pais, eles indicaram uma melhora significativa da audição autorreferida após os 6 meses da prótese. Em questão da espessura da pele, que foi um achado que os autores, eles relataram que não esperavam. Então, sabe-se que após os 7 anos, a espessura da pele, ela aumenta, então, com a idade, porém, o participante que precisou realizar o procedimento para redução da espessura da pele, ele tinha obesidade mórbida, o que pode ter contribuído com necessitar, né, dessa intervenção. Então, foi realizado a medida da calibração disponível do software, ela foi capaz, na verdade, de prever a força do ímã necessária, o que não era esperado, visto que nesse momento inicial, o OSI, ele não tinha sido, o software não tinha sido programado com essa finalidade. Então, o artigo ele relata que o uso não intencional, então, do software para apoiar a escolha da força magnética inicial favoreceu, então. Pensando nos benefícios auditivos, eles ocorreram logo após a ativação, mostrando que o OSI ele proporcionou benefícios mensuráveis, consistentes entre as frequências, mesmo nas frequências altas, o que não era identificado aí nas outras próteses. Isso, muito obrigada. Opa. Muito obrigada, Jordana, pela apresentação. Foi excelente o tempo. Eu não cheguei a cronometrar certinho, mas eu acho que respeitou esses 10 minutos, igual a gente tinha combinado. E é igual o Dr. Faes falou, esse centro, ele é um centro muito importante, né, de pesquisas, tudo, tanto que eles estão pesquisando com óssea, e agora que a gente está começando a fazer essas cirurgias, agora que a gente está tendo o N para ver o benefício dessa cirurgia. Então, assim, é outro artigo que mostra o dia a dia lá da clínica, né, que a gente tem visto muito isso. Eu não sei se a Fernanda está aqui, se ela quer falar alguma coisa sobre esse artigo. Não sei. Mas é mais Oi, isso. Thaís. Ah, tá aqui. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Thaís, eu acabei de entrar, eu estava em outra aula agora, que a gente vai começar uma certificação, e eu acabei de entrar. Ô, Fer, desculpa. Eu não consegui... Desculpa, eu não consegui ver o artigo no início. Desculpa. Mas não, a gente está com... É sobre o óssea? Isso. Pelo que eu vi aqui no final. É o óssea 1, não é o óssea 2 que a gente conhece. Isso. Ah, tá. A gente está com alguns casos de óssea que programamos, 2 crianças e acho que 3, 4 adultos. Estão todos super bem adaptados. As crianças, assim, os pais estão relatando que as crianças estão gostando muito, principalmente na escola, onde tem situação de ruído competitivo, né, de fala, que estão fazendo menos esforço e estão super bem adaptadas. Tem algumas crianças que tiveram, assim, um pouco de... A pele, né, por ser uma pele um pouco mais fininha, a gente teve que diminuir a força do ímã, mas os adultos nenhum tiveram, até agora, nenhum problema com relação a ímã, não. Mas as crianças também não digo ser um problema, né? Trocamos o ímã, elas ficaram bem também. Então, eles estão gostando, tem a questão da conectividade também, os pais estão bem felizes. Eu não sei se o artigo falava era sobre essa questão, desculpa, realmente eu não peguei o... Eu vi que a Jordana falou de pele. Muito obrigada, Fer. E muito obrigada, viu, Jordana, pela apresentação. Eu acho que a gente pode ir para a próxima apresentação. Se ninguém tem nenhum outro comentário. A gente podia ir agora para a apresentação da Natália. Pode ser? Boa noite. Boa noite. Pode ser, sim. Eu vou colocar minha apresentação. Vocês estão vendo minha tela cheia? Tá sim, tudo certo aqui. Então, boa noite a todos novamente. Vou dar início à minha apresentação.
e hoje eu vou falar sobre esse artigo que foi cedido pela doutora Thais. Ele foi publicado na Otolaryngology Head and Neck Surgery, que é da Academia Americana, em 2020, e o título dele, se a gente fosse traduzir, seria mais ou menos assim: a associação entre a duração da perda auditiva e os desfechos auditivos na cirurgia da otosclerose. Então, ele começa fazendo uma introdução, falando um pouquinho sobre a doença, né, que a otosclerose é um dos distúrbios auditivos da orelha média mais comuns em adultos jovens, que isso acontece devido a uma alteração da remodelação óssea, e que ela é responsável por mais ou menos 20% das perdas auditivas condutivas em populações caucasianas, geralmente se apresentando entre a terceira e a quinta décadas de vida. E com relação a essa perda auditiva, geralmente ela é progressiva e bilateral, sendo que ela acontece tanto pela fixação da platina do estribo, como a gente consegue ver aqui a representação nessa figurinha ilustrativa, quanto também pela reabsorção do endósteo coclear, que é aquela camada interna da cóclea, né, nessa região aqui. E ele fala um pouquinho também sobre a definição da otosclerose muito avançada, que foi descrita pela primeira vez por esses dois autores, House e Schirri, e ele fala que desde então, dessa descrição, vários critérios têm sido utilizados para essa definição, ainda não é uma coisa tão bem estabelecida, mas que acredita-se que a realização de cirurgia do estribo, né, tanto a estapedotomia quanto a estapedectomia, nesses casos, teria resultados abaixo do ideal, devido à progressão da otosclerose coclear. E aí ele ainda comenta que, curiosamente, alguns pacientes com otosclerose teoricamente só coclear, isolada, eles acabam evoluindo com uma perda auditiva mista, um componente condutivo, que pode não melhorar com a cirurgia do estribo, ou seja, que não estaria relacionado ali com a fixação do estribo. Então, o que eles suspeitam nesse sentido? Que essa otosclerose avançada faria os pacientes desenvolverem um componente condutivo que não melhora com cirurgia. E, embora vários relatos anteriores tenham estabelecido associação entre otosclerose avançada, com base em achados audiológicos e resultados cirúrgicos ruins, essa relação entre os resultados cirúrgicos e a duração dos sintomas ainda é desconhecida. E, por isso mesmo, o objetivo do estudo foi de avaliar a associação entre a duração de sintomas e os resultados da cirurgia, porque eles achavam que o paciente com uma perda auditiva de maior duração teria um menor benefício cirúrgico. Então, quanto à metodologia, foi um estudo longitudinal retrospectivo, que foi feito através de prontuários de pacientes de um hospital terciário. Pacientes com idade acima de 18 anos foram selecionados, eles tinham que ter o diagnóstico fechado de otosclerose, e tinham que ter sido submetidos à cirurgia primária do estribo para otosclerose, sendo a estapedotomia ou a estapedectomia, com técnica a depender da escolha do cirurgião. Então, eles não delimitaram a questão do tipo de prótese utilizada, todas elas entraram no estudo. No período de 2005 a 2017, período de realização das cirurgias. E foram excluídos aqueles pacientes que no intraoperatório foi detectado o estribo móvel na hora do teste da cadeia ossicular, então, que não confirmaram otosclerose, apesar da suspeita inicial, pacientes que tinham dados incompletos, ou que as cirurgias haviam sido feitas em outras instituições, e aí eles não conseguiam informações tão detalhadas, por isso foram excluídos, e que o segmento pós-operatório era menor do que 60 dias. Eles fizeram o registro da duração da perda auditiva em dias. Isso quer dizer que se o paciente tinha relatado, se o examinador tinha escrito no prontuário que o paciente tinha uma perda auditiva há 6 meses, eles convertiam esses 6 meses em dias para poder comparar os resultados. E o paciente tinha que ter necessariamente audiometrias pós-operatórias com 6 a 8 semanas e ter mantido um acompanhamento regular após a cirurgia. Com relação às variáveis que foram examinadas, então eles avaliaram idade, sexo, duração da perda auditiva, resultados dos exames audiológicos. E o desfecho primário observado foi o fechamento do gap aeroósseo.
Com relação à autoesclerose muito avançada, eles usaram a seguinte definição: uma via aérea maior do que 85 decibéis e uma via óssea maior do que 60 decibéis. E, então, quais foram os resultados? Eles tiveram 580 cirurgias incluídas, a idade média dos pacientes foi de 48,7 anos, sendo que 60,3% dos pacientes eram mulheres. E com relação ao tempo de sintomas, como é que foi a distribuição, né? Então, eu fiz esse gráficozinho para ilustrar melhor isso que estava na forma textual. Até 1 ano de perda, 16% dos pacientes, 1 a 5 anos correspondiam a 24%, 5 a 10, 24%, também 24 de 10 a 20 e mais do que 20 anos, 12%. E com relação aos pacientes que tinham a perda auditiva de longa duração, a conclusão que eles chegaram sobre esses pacientes é que, em geral, eles eram mais velhos, a média de idade era maior, eles tinham piores resultados nas audiometrias pré-operatórias, mas, ao contrário do que eles imaginavam, eles tiveram maiores melhorias na audição com a cirurgia. Seus resultados audiológicos, inclusive, se igualaram aos pacientes operados mais precocemente. Então, aqui a gente tem essa tabela dos autores que ilustra esse resultado. A gente tem aqui o tempo, né, de queixa de perda auditiva, menor do que 1 ano, 1 a 5, 5 a 10, 10 a 20, maior do que 20. E a gente observa que, em relação aos limiares do pré-operatório, eles iam só aumentando em relação ao tempo de perda auditiva, ou seja, pacientes com mais tempo de sintomas, em geral, também tinham audição pior. Mas, no pós-operatório, esses mesmos pacientes também tiveram as maiores mudanças, quando a gente vem aqui com mais de 20 anos de sintomas, a gente vê que eles tiveram uma mudança muito mais importante nos limiares, né, nos resultados. E como uma análise secundária, eles analisaram se a idade do paciente tinha alguma coisa a ver com isso. Então, eles queriam determinar a contribuição relativa à idade para os resultados auditivos, mas a idade não foi significativamente associada de forma independente com a mudança no desfecho do pós-operatório, somente associada com o tempo de perda. E com relação à autoesclerose muito avançada, 13 orelhas foram classificadas como autoesclerose muito avançada, correspondendo a 2,2% da amostra, e a duração da perda auditiva relatada nesse grupo de autoesclerose muito avançada variou de 14 a 65 anos. Então, a autoesclerose avançada, com base naqueles critérios audiométricos de perda, né, não de tempo, e a gente vê que o tempo foi bem variável. E 61,5% dos pacientes deste grupo tiveram uma melhora na via aérea de pelo menos 15 decibéis após a cirurgia. Então, aqui a gente tem algumas figuras ilustrando essa melhora dos pacientes. Aqui a gente está falando do grupo com menos de 5 anos de perda auditiva, de queixa auditiva. A gente tem o antes e o depois, né, como esse grupo melhorou, só para ilustrar. E aqui a gente está vendo uma outra figura mostrando para o subgrupo com mais de 10 anos de perda auditiva. Então, a gente observa também como é que foram esses resultados no pré e no pós-operatório, e a distribuição dos pacientes, né? Tanto na audiometria vocal quanto na tonal. Na discussão, então, ele comenta que a autoesclerose, ela se apresenta em uma ampla faixa de idades de acometimento e que ela progride ao longo das décadas. E que nesse estudo em específico, observou-se que os pacientes com mais tempo de perda auditiva, desde que eles tenham um componente de audição neurosensorial útil, eles obtiveram um maior benefício cirúrgico com resultados pós-operatórios semelhantes aos pacientes com autoesclerose de início recente. E, portanto, ele fala que esses pacientes devem ser aconselhados pela cirurgia. E ele vai além, fala que pacientes que desejam esperar antes da cirurgia devem ser informados de que essa decisão não piora seus resultados cirúrgicos, que é uma coisa que a gente às vezes vê essa tendência de dizer para o paciente, olha, se você esperar demais para operar, depois
a sua cirurgia já não vai ter tanto benefício. E aí ele fala contra isso com esses resultados. E com relação à autoesclerose muito avançada por critérios audiológicos, ele comenta, então, como ele já tinha citado, que ela é muito associada com o prenúncio de um resultado ruim no pós-operatório. Realmente, esse grupo teve resultados um pouquinho piores, mas a gente tem que ter em mente que nem todos os pacientes progridem uniformemente, e que você falar em longa duração de sintomas, 20 anos de sintomas de autoesclerose, não é sinônimo de falar doença muito avançada. É o ponto-chave da conclusão do artigo. Ele fala também que alguns pacientes com autoesclerose coclear apresentam perda mista, que pode não melhorar com a cirurgia, que é uma coisa que ele já tinha citado lá no início. Então, seria concebível que esses pacientes pudessem ter menos benefícios cirúrgicos, mas que os resultados desse estudo sugerem o contrário. Com relação às limitações do estudo, foi um estudo retrospectivo, então ele acaba sendo suscetível a limitações e vieses inerentes a esse desenho de estudo, né, o fato da gente pegar dados que já estavam relatados em prontuários e muitas vezes podem haver inconsistências, a forma de relatar diferente. O relato dos próprios pacientes ter sido usado para medir a duração da perda auditiva, porque a gente sabe que no início do quadro o paciente pode não perceber que ele está perdendo, a não ser que ele tem um protocolo de triagem auditiva rigoroso. E também ele questiona a possibilidade de outras etiologias de perda auditiva associada, um componente multifatorial, pensando num paciente mais idoso, com maior tempo de perda auditiva, que ele pode ter uma presbiacusia associada. Então, seriam as limitações do estudo. Então, a conclusão, o estudo sugeriu que a autoesclerose pode sim ser tratada de forma muito eficaz com a cirurgia, estapedotomia ou estapedectomia, mesmo após uma perda auditiva de longa duração, desde que a condução óssea e o reconhecimento de palavras sejam favoráveis. E que, embora a autoesclerose avançada tenha piores resultados com a cirurgia, a duração da perda auditiva não é um critério confiável para a gente fazer essa definição. E era isso. Muito obrigada pela apresentação, Nath. Eu achei super boa, você montou até gráficos para falar do artigo, com os dados, tudo. E assim, eu acho que esse artigo vem falando que realmente o diagnóstico de autoesclerose, a gente fala com o tempo, tudo, a gente não tem muita noção, né, da evolução da doença. O diagnóstico realmente, assim, ele é histopatológico, né, que é algo que o Dr. Faiz vive falando isso, que a gente tem uma noção mais no intraoperatório, e esse artigo mostra isso, né, que mostra que pacientes que têm uma evolução longa da doença, não quer dizer que vai ter uma pior resposta com o procedimento cirúrgico, que isso a gente não pode mesmo falar com o paciente. E, mais uma vez, mostrou o ponto positivo do procedimento cirúrgico, né? Que foi igual ao artigo do Lucas, que veio reforçando o quanto essa cirurgia é importante. Outra coisa que eu acho interessante, que eu percebi que lá no Pan-Americano, eles enforçaram muito, principalmente a Karen Gordon, o professor Thomas Rowland, é a importância de se reabilitar, mesmo que em perdas unilaterais e mesmo que em perdas condutivas. Então, tem um artigo muito, muito interessante do professor Charlie Lieberman, lá da Messinier, que ele é um super pesquisador na área de orelha interna e microscopia eletrônica. E ele conseguiu provar que mesmo em crianças uma perda auditiva do tipo condutiva, assim, em longos períodos, isso é péssimo, isso gera depressão de neurônios, gera apoptose, que é a morte celular programada. Então, na genética molecular, eles mostraram. Então, ou seja, cabe a gente buscar reabilitar precocemente esses pacientes com autoesclerose, crianças com otite média serosa, as doenças condutivas. Eu percebo que, muitas vezes, a doença condutiva, nós, otorrinos, fonos, a gente é mais condescendente, a gente é mais tranquilo, tem que reabilitar.
O paciente está com perda, tem que colocar o aparelho auditivo, tem que estimular. Tem autoesclerose, tem que operar. Precisa de ajuda, opere e depois coloca o aparelho auditivo. Então, tem que buscar reabilitação precoce. A gente tem mais um artigo, não tem aquele do guideline da SSD? Quem ficou com ele? Acho que foi o doutor Faiez. Eu apresentei esse artigo ontem lá no Rio de Janeiro. Ah, que legal! Então, vamos poder discutir depois da apresentação. Gente, boa noite mais uma vez. Eu vou trazer para vocês um resumo mesmo desse guideline realizado pela Força Tarefa da Aliança Americana de Implantes Cocleares para a avaliação clínica e o manejo do implante coclear em crianças com perda auditiva unilateral, que foi uma coisa que nós estávamos, inclusive, discutindo, né, na última quarta-feira. Então, o objetivo desse artigo é trazer um resumo da literatura atual sobre os resultados do implante coclear em crianças com surdez unilateral, que a partir de agora eu vou me referir como SSD, e prover informações sobre a candidatura, avaliações, mapeamento, aconselhamento, e lembrando que alguns desses princípios podem ser aplicados a crianças com perda auditiva simétrica ou com perdas moderadas na melhor orelha, mas estas recomendações focam em crianças com SSD, que têm limiares próximos do normal ou normais na melhor orelha. Então, quais são os impactos da SSD? Ela leva a uma dificuldade de compreensão de fala no ruído, uma dificuldade de localização sonora no plano horizontal. Essas crianças têm um maior risco de alterações de fala, linguagem, alterações cognitivas e também uma diminuição na sua qualidade de vida a curto e longo prazo. Então, quando a gente pensa nas tecnologias auditivas disponíveis para SSD, o implante coclear é a única tecnologia que vai prover audição para essa orelha afetada e, ao mesmo tempo, permitir a estimulação auditiva binaural, que é o que a gente busca. E aí, o Food and Drug Administration, ele liberou o implante unilateral em crianças, liberou primeiro da MEDEL, em 2019, e esse ano, os implantes da cóclea também foram liberados para esse tipo de cirurgia. Os benefícios do implante coclear nessas perdas um uso de 6 a 12 horas por dia, melhora na compreensão de fala na presença de ruído, a supressão do ruído em alguns casos, e também a melhora da localização sonora. Desculpa, gente, é supressão do zumbido, tá? Errou aí. Bom, vamos pensar agora em considerações sobre o histórico audiológico desses pacientes. Quando a perda auditiva for secundária à meningite bacteriana, esse implante deve ser realizado rapidamente, né, para a gente evitar a ossificação coclear, e também nos casos onde a etiologia da perda aponta para uma perda auditiva progressiva na melhor orelha. Se existe risco, não esperar essa perda na melhor orelha progredir e fazer a implantação o mais rápido possível para evitar a reorganização cortical. Nos casos de aplasia ou hipoplasia do nervo auditivo, seria uma contraindicação para esse implante unilateral. Então, no guideline, eles recomendam uma idade arbitrária de até 5 anos de idade. Por quê? Pensando, né, no maior tempo de privação sensorial, vai ocorrer uma maior reorganização cortical e, assim, vai gradativamente diminuindo o benefício desse implante coclear. Em casos, né, de implantação muito tardia, pode levar posteriormente ao não uso, e também essas crianças não vão desenvolver a binauralidade. Nos adultos, a gente já sabe que 90% dos adultos, né, têm relatos de diminuição do zumbido, porém ainda não existem estudos com crianças. Bom, os autores sobre experiências com outras tecnologias auditivas, que no caso seria o sistema Cross e as próteses OSH ancoradas, eles não recomendam o uso dessas tecnologias quando o objetivo for
alcançar essa audição binaural, porque eles não vão prover isso para essas crianças. Mas, se o objetivo é manejar e diminuir o impacto da perda auditiva a curto prazo, uma família que ainda está muito hesitante sobre implantar ou não, nesses casos pode ser interessante fazer um teste junto com o processo de aconselhamento para que a família entenda que esses sistemas, apesar de darem uma sensação de audição bilateral, no caso do CROSS, né, por exemplo, eles não vão dar todos os benefícios que o implante coclear traria, principalmente quando a gente pensa em situações de escuta difícil e na localização sonora. Eles recomendam que sempre, em todos os casos, sejam realizados exames de imagens de ressonância magnética 3D de alta resolução, para diagnóstico precoce de alterações do nervo auditivo e também para que seja garantido que a implantação do feixe de eletrodo seja total, alcance todas as porções da cóclea, porque é muito importante para que essa binauralidade ocorra. Bom, pensando na avaliação do benefício do implante nessa população, tem alguns questionários, né, e ele divide os questionários por área avaliada, então nós temos o desenvolvimento das habilidades auditivas, eles recomendam o uso do PIT, que está traduzido no português Brasil. Eles recomendam o HEAR, Quality of Life, que não está traduzido. E para avaliar a audição nos ambientes e situações de escuta diária, eles trazem um SSQ que é diferente do que a gente utiliza, o SSQ12 e o SSQ completo, que é um SSQ feito para os pais, outro para que a criança responda, a depender do nível cognitivo dela, e outro que é respondido pelo professor. E aí, esse SQ, depois ele é dividido, né, em outras subetapas e subhabilidades, porque a gente sabe, né, que no SSQ12, por exemplo, tem audição espacial, audição para fala, qualidades auditivas. Esse SSQ, ele é estruturado de uma forma diferente, que também avalia a localização sonora. Aí a gente vê que esse pedaço do SSQ infantil, ele é utilizado também para a gente ter uma informação subjetiva da localização sonora, mas infelizmente não está traduzido nem validado no português, mas nós temos o ABEL, traduzido para o português. Sobre a performance escolar, existem vários questionários escolares, eles recomendam o SIFTER, que é um instrumento de screening para verificar o risco educacional dessas crianças, e o zumbido, eles recomendam o THI, que a gente já conhece, e o TFI, e isso para crianças a partir de 8 anos de idade, porque a gente entende que elas seriam capazes de responder. Bom, sobre a avaliação audiológica, no pré-operatório é recomendado que sejam obtidos os limiares auditivos a partir de avaliação comportamental e com aquelas crianças que não conseguem dar respostas comportamentais, sejam realizadas as medidas objetivas. Para a gente avaliar a audição espacial, é utilizado o Speech Noise, que é o teste de fala no ruído. E aí esse teste deve ser realizado nas condições com e sem os dispositivos auditivos. E aqui eu coloco dispositivo auditivo para incluir qualquer um, aparelho auditivo, CROSS ou as próteses ancoradas. O Speech Noise, ele é dividido nessas 3 situações. Quando o alvo, que é a fala, e o mascaramento são apresentados a 0 graus azimute na mesma caixa, quando nós temos o alvo apresentado a 0 graus azimute, e o mascaramento é apresentado a 90 graus da orelha afetada, ou seja, orelha com perda auditiva, e o S0N contra, quando nós temos a fala apresentada a 0 graus, e o mascaramento vai estar apresentado para a orelha com audição normal. Essas 3 situações, elas vão nos dar informações sobre o Special Release from Masking, sobre o efeito sombra, sobre a somação binaural e sobre o binaural squelch. Aqui é um diagrama que os autores apresentam para falar sobre essa hierarquia desses exames auditivos.
E aí eles são apresentados em ordem de importância, e por isso que é importante fazer todos eles, porque é a soma desses resultados que nós vamos poder avaliar se esse paciente está tendo um benefício realmente de localização sonora e se essa audição binaural está ou não acontecendo a partir desses resultados. Esse artigo é bem interessante, quem puder depois, né, ler, porque eu não vou poder, né, por causa do tempo, desmembrar tanto. Aqui é só para a gente entender um pouco, né, o efeito sombra, onde parte da energia é perdida, né, por causa da atenuação de um lado para o outro, porque passa pelo crânio. O efeito squelch, que é o benefício mesmo na orelha, que é considerada com a pior relação sinal-ruído. Essa orelha, ela traz um benefício para essa audição binaural. E o efeito de somação, que também é um processo central. Tanto o efeito squelch como o efeito de somação são processos centrais, e aqui a gente tem um processo que é mais acústico, né, por uma questão de física mesmo. Eles recomendam no pré-operatório, como o doutor Faiz falou mais cedo, reconhecimento de fala 60 dB, que o teste seja gravado e apresentado a 0 graus azimuth, em campo livre, tanto com e sem os dispositivos. No caso do AASE, aí tem que ser utilizado o mascaramento por fone de inserção, para a gente isolar as orelhas. E aí, no pós-operatório, é importante que continue se fazendo a avaliação desses limiares auditivos, tanto para verificar a estabilidade da orelha com a audição normal, para a gente ver se não está ocorrendo uma perda progressiva, quanto o monitoramento do resíduo auditivo na orelha implantada, caso haja. E aí, os autores indicam, para a avaliação das orelhas de forma separada, a técnica do plug and puff, que é a gente colocar aquele protetor auditivo que é inserido na orelha e junto com ele o fone, porque a gente tem um duplo mascaramento, né? A gente consegue isolar melhor essa orelha com a audição normal. Porém, para garantir que esses resultados sejam fidedignos, esses limiares têm que estar de 10 a 15 dB acima, né? No caso, o limiar da orelha implantada tem que estar 10 a 15 dB acima da orelha normal, para a gente ter certeza que não é a orelha normal que está respondendo. E também ser realizado o teste do speech noise, também no pós-operatório, para acompanhar os resultados e verificar se realmente está ocorrendo a binauralidade. Bom, uma outra forma de realizar os testes de reconhecimento de fala seria pelo Direct Audio Input, que é quando a gente liga o processador diretamente no audiômetro ou no dispositivo onde tem o nosso teste gravado, e aí essa fala é recebida somente pela orelha implantada. Então, é uma forma bem efetiva da gente isolar a orelha normal. É utilizado esses cabos, né, para a gente fazer essa conexão. Aqui um exemplo, o implante da Medel. Bom, finalizando, eles trazem algumas considerações sobre a intervenção multidisciplinar, pensando no mapeamento. Eles orientam que a orelha com audição normal deve ser ocluída no momento das medidas comportamentais, no momento do mapeamento, para que essa orelha não interfira, não dê uma sensação auditiva e não atrapalhe o paciente, porque esses pacientes, eles têm uma dificuldade mesmo de isolar a informação auditiva que não é de interesse. Então, se eu tenho uma orelha normal, que está ouvindo as conversas e tudo aqui, isso pode atrapalhar o mapeamento. Utilizar o reflexo do estapédio evocado eletricamente. No final, realizar o balanceamento de Laurens com a orelha normal. E aí, uma consideração muito importante que eles fazem sobre o posicionamento do microfone. Pensando, por exemplo, vamos usar o exemplo da Cochlear, núcleo 7 e canso. Eles recomendam que o microfone esteja no nível da orelha, porque nós temos uma outra orelha aqui com audição normal, que recebe os sons nessa direção. Então, quando a gente tem essa assimetria de posições de microfone, isso pode levar a uma dificuldade do paciente nas situações de localização sonora e situações ruidosas. Então, é uma consideração importante a ser feita. Bom,
Processo de aconselhamento, né? A família precisa ter expectativas adequadas, discutir as tecnologias, né? As alternativas, seus resultados, benefícios, malefícios de cada uma. As famílias devem estar cientes dos riscos, né? E principalmente da demora na intervenção, né? A demora na intervenção também é muito prejudicial. E, para finalizar, né, a importância da terapia de reabilitação auditiva, tanto para fortalecer as habilidades auditivas na orelha que foi implantada, quanto para esse trabalho de desenvolvimento de habilidades binaurais. Obrigada, eu passei um pouquinho do tempo, mas acho que deu para pegar tudo. Resumir um pouquinho. Você está perdoada, Dani. Esse guideline é longo, grande. E super interessante também. Sim, sim. Muito bom mesmo, né? Você viu que eles concluem com a indicação do implante coclear para uma perda acima de 65 decibéis? Sim. Como eles são mais rigorosos em relação à reabilitação auditiva, né? Desculpem, faltou esse slide. Eu não sei o que aconteceu, mas tinha um slide que tinha essa indicação, perdas maiores ou iguais a tritonal, né? Quando a média tritonal tem um valor maior ou igual a 65 dB, e o Speech Index Intelligibility, que é o SII, for com valor 0,60. Isso, 0,65, já é indicativo para implante, porque se considera que nessas duas situações... O aparelho de amplificação sonora individual não vai ter benefício. Não tem benefício nenhum. Eu fiquei impressionado como eles são rigorosos, como eles estão na nossa frente. Bom para as crianças canadenses, para os bebês canadenses. Será que vamos chegar aqui a esse dia de fazer implante em CSD? A gente deve fazer isso, né? É nossa obrigação oferecer para o nosso paciente a excelência. E aí, se o plano, se o SUS não pode oferecer a excelência, é uma coisa. Mas que a gente tem que oferecer excelência, a gente deve. O Instituto Brasileiro de Otorrino tem que mirar na excelência. Não é? Fernanda, Thaís, o que você achou desse artigo? Mas é bem o que a gente objetiva, né? A gente até brincou semana passada, a Carol falou que você e a Fernanda iam voltar do congresso querendo implantar todo mundo com perdão unilateral. Thaís, lá no Congresso Pan-Americano só se falava nisso, que ninguém pode deixar de ter audição binauralidade. Eu não sei se a Fernanda está aí ouvindo, se ela concorda, mas assim, é só que se falava, reabilitação auditiva precoce binaural, não tem essa, criança tem perda auditiva, reabilita. E a gente precisava, né, de guideline. E esse SSDI, esse guideline, foi muito claro, eles sequer consideraram a audição bilateral. Implante coclear, é audição binaural. É o que eu falo sempre para vocês. Eu sempre falo isso para vocês. Agora o paciente vem com perda unilateral. Ou é implante coclear ou não reabilito. Doutor Faiz, até compartilhei no grupo agora de nós dos fellows, os slides da doutora Karen Gordon, que ela mostra, eu achei muito legal. Ela compara agora o implante bilateral, com implante unilateral e com audição normal, né? Então, assim, ela está comparando essas duas formas de reabilitação e mostrando que os pacientes com implante unilateral no SSD estão com desempenho muito parecido com o implante bilateral. Em algumas provas, até com desempenho de localização espacial, o implante unilateral, né, na perda SSD, tem resultados melhores do que o implante bilateral, né, devido à audição normal na orelha contralateral. E o que eu achei legal é que eles estão mostrando também desempenho escolar,
raciocínio, memória de trabalho, a questão da matemática, dessas relações, né, da parte física mesmo, na parte acadêmica dessas crianças. Eles nem falam assim de reabilitação com prótese osteocorada para perda uni, só implante unilateral mesmo. É uma realidade bem distante da gente, mas a gente está chegando, que os adultos já começaram, né? Fernanda? Oi. Tem mais algum caso, mais alguma coisa lá do Centro de Implante Coclear? Acho que não. As meninas já apresentaram os casos. Essa semana não tem cirurgia de implante, né? Essa semana não. Porque esse sábado eu vou ter que ir para um campeonato. Vai ter não vai ser, a gente não vou poder operar esse sábado. Thaís, mais algum caso? Não, tudo certo. Olha, amanhã de manhã a gente vai ter uma manutenção técnica aqui do edifício Dr. Crispim, tá? Então, amanhã de manhã vai ser duro de novo. Vamos estar sem energia, tá? Uhum. A energia só volta à tarde. E será que volta mesmo à tarde? À tarde volta. Tá. Eles estão fazendo a modernização da parte elétrica do prédio. Tá bom? Thaís, mais alguma coisa? Não, nada. Na quarta que vem é o dia da radiology. A gente tem que, Lucas e Natália, preparem os casos mais complicados. Eu sugiro que vocês preparem esses casos nossos de... Lembra, a gente separou 3 casos de malformação coclear, malformação de orelha interna? Tem uma síndrome de Chart com displasia cócleo-saccular. Tem um outro caso... Vocês lembram de quem eu estou falando? E tem um outro caso de uma partição incompleta, acho que tipo 2. Aí vamos pegar esses 3 casos e mandar para o Cássio para ele poder discutir conosco na quarta-feira que vem. Tem que mandar isso amanhã para ele ter tempo de, no máximo até sexta. A sexta é feriado. Então, amanhã, para ele ter tempo para preparar para a reunião de quarta-feira que vem. Tá? Doutor, o senhor tem os dados dos pacientes? Eu só sei quem é a síndrome Chard. A Chard eu tenho... Na verdade, eu não me lembro o nome dela. Eu lembro de ter visto ela no ambulatório. Ela tem o mesmo nome de uma pintora famosa brasileira. Ah, sim, é verdade. Lembrei. Lembrou? Mas essa é a única que eu sei, doutor. Não, tem mais. Aqui eu tô com o exame dele aqui, ó. Depois pega aqui comigo. Tá bom, combinado. Tá bom? Então, vocês sabem que esse caso, ela quer ser colega de vocês, né? Sim. Vocês viram. Ela tá todo mundo apaixonado. Ela quer ser. E ela tem um espacinho todo dedicado com várias fotos. Não sei se vocês já viram. Dani, de jaleco. Vamos operar ela. Sim. Então, eu vou reunir os dados de avaliação de fome também, para a gente também passar. Então, para complementar. Passar o caso dela, tá bom? Se caso aconteça do Cássio, ele não puder, aí a gente vai ter um palestrante nacional. Vamos ver com o Cássio. Eu vou confirmar com o Cássio se ele puder discutir conosco na quarta que vem, é o momento Radiology. Se não, é um palestrante nacional. Tá bom?
Então, um bom descanso a todos. E até quarta-feira que vem.